Quero agradecer aqui mais uma vez a participação de todos vocês. Mais uma live das 7. Pessoal, vocês que estão entrando agora, eu peço que vocês compartilhem, para que assim a gente venha conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis e assim informá-las. Quero aqui desejar mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço aqui a participação de vocês que estão entrando. Pessoal, peço que vocês compartilhem o link do vídeo, para que assim a gente alcance essas pessoas que precisam saber sobre essas informações que vamos falar hoje. Vamos ter aqui um convidado especial. Peço que vocês estão entrando, continuem compartilhando. Pessoal, vocês estão entrando, peço que vocês tenham um pouco de paciência. Vamos tentar esperar aqui entrar um certo número de pessoas para nós podermos começar a live. Obrigado, Marlon Moraes, pela participação, hein? Janilton, obrigado aí pela participação. Peço que vocês compartilhem o link da nossa live, para que assim a gente venha alcançar mais pessoas. Pessoal, peço que vocês venham ter um pouquinho de paciência, mais alguns segundinhos para a gente começar a live. Enquanto isso, pessoal, antes da gente começar a live, eu peço que você venha compartilhar o link da live para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, no seu Twitter e assim nas demais redes sociais, porque o assunto que temos para falar hoje é um assunto muito importante para a nossa capital, é um assunto muito importante também que pode ser usado para o nosso estado. Então eu peço a você que compartilhe a live, compartilhe o endereço que está aqui embaixo. Boa noite a todos, vocês que estão entrando agora na live, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos essenciais para a nossa capital. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, aguardem um pouquinho, que logo em breve nós vamos começar. Peço que você compartilhe o link dessa live com seus amigos, com seus colegas e nos grupos que você participa. Professora Natália da Unir, seja bem-vinda. Obrigado por sua participação. Boa noite, gente. Oi. Oi, Aldemir. Oi. Me escuta? Consigo. Pronto, estamos ao vivo. Então, pessoal, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que estão nos acompanhando no nosso trabalho, aqui na live das 7, que é a nossa comunicação oficial pelo Facebook. Vamos tentar manter uma publicação todas as sextas, a partir das 7, nesse mesmo horário. Meu nome é Aldenizo Júnior, acadêmico do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Alguém compromissado com uma notícia boa e uma informação de qualidade. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado de honra, professor Vinícius Miguel, professor doutor em Ciência Política, um grande conhecedor da nossa capital. Você que está entrando agora, eu quero agradecer a sua participação, peço que você venha interagir conosco, faça suas perguntas, compartilhe o link dessa live para que a gente venha informar mais pessoas.
Então, pessoal, peço que você venha interagir conosco. Faça a sua pergunta, que logo no final da live nós vamos responder. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre 3 temas principais para a nossa capital, né? Posso falar assim que são 3 temas fundamentais, que um deles é a educação. A educação que a gente precisa tanto hoje em dia, porque a educação é a base de tudo. O próximo tema, pessoal, é o potencial turístico da nossa capital e como esse setor pode afetar na nossa economia local. O terceiro tema é a juventude de Porto Velho e a sua permanência na capital. E como o governo pode fazer para incentivar esse jovem que se forma aqui, permaneça aqui. Sem mais delongas, vamos pedir que o professor Vinícius Miguel se apresente. Professor Vinícius Miguel, fique à vontade para se apresentar aos nossos espectadores e internautas. Boa noite, pessoal, ou bom dia, boa tarde para aqueles que estão assistindo em outro momento. É sempre legal estar aqui, aproveitando essa sexta-feira de quarentena, né? Todos nós reclusos, seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde, seguindo as determinações do Ministério da Saúde, de nossos governos, e cada qual fazendo a sua parte para evitarmos o espraiamento e a disseminação do coronavírus e tantas outras doenças, né? Sabemos que é um pesado custo econômico, emocional, afetivo, todos aqueles distantes de seus entes queridos, mas vamos tentar aí dar cada qual a sua contribuição na medida do possível para cuidar de todo mundo. Obrigado, Vinícius Miguel, por sua apresentação. Eu creio que esses temas hoje vão esclarecer muitas dúvidas das pessoas. Realmente o que o senhor falou é fundamental, nós temos que ter consciência e responsabilidade nesse momento tão delicado. Professor Vinícius Miguel, vamos falar sobre educação? O professor, que é um professor universitário, e sabe sobre a importância da boa educação pública. O senhor também sabe, professor, que muitos municípios do nosso Brasil estão sofrendo com descaso do poder público em relação à educação. Por isso, nós colhemos alguns dados censo escolar de 2018. Professor, em 2018, nós tínhamos 139 escolas municipais. Professor, somente 4 delas tinham laboratórios de ciências. Professor, 32 delas tinham biblioteca. 39 delas tinham sala para leitura e apenas 29 tinham laboratório de informática. Nós sabemos hoje, professor, que a tecnologia é fundamental para que, até que a gente possa estar fazendo essa live hoje. Então, professor, pensando nisso, como o senhor enxerga esses dados e como a gente poderia mudar esse cenário? Oi, Aldenísio. Bom, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que partir de algumas premissas, e uma delas é que a educação não é um gasto público desnecessário. A educação é um elemento essencial e fundamental para garantir as próximas gerações e um desenvolvimento econômico-social mais sustentável, diferenciado e duradouro. Que a educação não seja vista tão somente como formar para o mundo do trabalho, mas também para isso, e também uma formação cidadã, crítica, e que os indivíduos estejam disponíveis para viver em uma democracia. Isso implica, inclusive, uma educação que possa formar indivíduos e suas famílias para a tolerância, para o respeito, para o diálogo. Mas os dados que você apresenta são realidades trágicas. Acho que é doído e difícil que a gente tenha que repetir esse mantra de que precisamos melhorar os índices da educação e que isso passe, inclusive, por pensar uma nova revolução no ensino. Isso que você falou, às vezes, por exemplo, da construção de bibliotecas. Sim, precisamos de bibliotecas, mas também precisamos digitalizar os arquivos existentes, precisamos fazer com que seja possível, com que todos os cidadãos tenham acesso a esses dados, que tenham a capacidade, a possibilidade de, querendo, serem orientados e supervisionados no sentido não de tutela, mas no sentido de preparar-se para a educação e pensar em como é que a gente pode
melhorar os nossos índices educacionais sem que isso seja simplesmente melhorar um ponto numa tabela qualquer, mas como que essa educação possa traduzir-se em melhores dados econômicos, melhores dados sociais e uma melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos. E como que a gente pensa nisso, inclusive em transformar a educação e transformar as escolas em templos sagrados para a cidadania e a democracia. Como é que a gente pode pensar em uma educação que rompa os padrões, por exemplo, de tudo aquilo que a gente tradicionalmente tem visto de escolas como um ambiente de sofrimento, escolas como um ambiente de bullying, né, de desrespeito para com professores, né, de um ambiente pouco saudável para alunos, famílias, professores. Sim, sim. Então, a gente tem que começar a mexer em todas essas variáveis e mexer nessas variáveis também pensando em como que a gente coloca família, sociedade e escola em interação para a melhoria desses índices. Sim, sim. Obrigado, professor, por sua breve explicação. Realmente, a educação ela precisa de um cuidado, né, um cuidado bem específico. Eu quero agradecer, eu creio que o senhor conseguiu tirar dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. A educação é um tema fundamental que nós temos, né, que dar preferência sempre. Então, professor, aqui eu quero agradecer mais uma vez né, a sua participação na nossa live. Eu quero também agradecer aqui a você que está nos acompanhando. Muito obrigado por sua presença. Afinal, né, esse trabalho é para você. Nós fazemos esse trabalho para informar você. Se não fosse você, não teríamos, né, como fazer esse trabalho. Para você que está chegando agora, nós estamos entrevistando o professor Vinícius Miguel, né, lotado na Universidade Federal de Rondônia, referência em ciência política, cientista social, advogado. São tantos vocativos, né, que nos deixa alegre em tê-lo aqui. Obrigado mais uma vez, professor, por estar participando conosco. Pessoal, né, eu peço que você venha compartilhar o link dessa live para que assim o nosso trabalho venha alcançar, né, mais pessoas. Professor, partindo para o próximo tema, né, que é um tema essencial para Porto Velho também, que é o potencial turístico que possui na nossa capital, né, uma capital rica, né, em recursos naturais, rica em biodiversidade, rica em diversidades culturais, como indígenas e ribeirinhos. Sabemos, professor, que o turismo é um grande fator no desenvolvimento da economia local, onde ele ocorre. Pensando nisso, professor, como o senhor enxerga o desenvolvimento do turismo em nossa capital? Aldenísio, eu acho que o turismo, como você bem colocou, é uma possibilidade de geração de emprego, de renda e um outro bem imaterial, intangível, que é de trocas culturais. No entanto, às vezes eu acho que o turismo acaba sendo muito idealizado como uma alternativa milagrosa e eu sempre fujo das alternativas milagrosas, né, assim, advogadas. Acho que a gente precisa melhorar muito em ter um potencial turístico, em ter um setor de atendimento ainda aos turistas. Acho que a gente precisa começar a pensar em como que a gente leva o nome de Porto Velho e de Rondônia para outros municípios, como é que a gente torna aqui algo atraente para que as pessoas venham visitar. Mas, mas a gente ainda tem muito a melhorar em muitas coisas, né? Acho que uma coisa que é Sim, difícil da gente assumir é como que o porto-velhense, o porto-velhaco, né, no geral, fala mal da própria cidade. E não que tenha que fazer elogios aleatórios, que não sejam verdadeiros, mas como que a gente tem que ter também um cuidado e amar a nossa cidade, como que cada um de nós precisa fazer um pouquinho em defesa do seu município, cuidar daqui, né? E quando a gente fala desse cuidado, a gente pensa até num aspecto da limpeza, um aspecto urbanístico, como que a gente sim, às vezes sim. descuida da nossa própria casa. Eu não quero tirar com isso a responsabilidade do poder público de falar, ó, o poder público não tem que fazer nada. Tem que fazer, tem atribuições constitucionais e legais para isso. Mas como que a gente individualmente também tem um papel de nos tornarmos agentes da melhoria da nossa cidade. Isso, professor, o senhor falou muito bem, né, nesse ponto. A gente precisa cuidar da nossa cidade, pois afinal ela é nossa
ela é nosso cartão de visita. Se a gente não cuida, né, quem é que vai cuidar, né, professor? Então, antes de partir para a última pergunta, eu gostaria aqui de agradecer você novamente que está, né, interagindo conosco. Eu peço que você faça suas perguntas para que no final a gente possa estar respondendo você e tirando assim as suas dúvidas. Aldenísio, Professor, só uma informação para você e para os nossos acompanhantes aí, os nossos telespectadores, telespectadoras, eu não estou tendo sim. retorno, então eu não sei quem é que entra na live e que textos que deixam na live. Então você vai ter que ler para mim, porque do contrário eu não vou ter como saber o que está sendo dito. Ah, sim, sim, tudo bem. Então, pessoal, eu peço que você faça sua pergunta, que logo, né, no final da live nós vamos tentar respondê-los. Continuando aqui, professor Vinícius Miguel, eu faço parte da juventude de Porto Velho e pretendo construir meu futuro aqui. Professor, nós sabemos que essa já não é a intenção de muitos jovens da nossa capital e do nosso estado. Né? A maioria desses jovens eles querem terminar a sua faculdade aqui, né, na universidade ou nas faculdades públicas, particulares, e construir seu futuro fora do nosso estado, né, fazendo com que a gente tenha que buscar profissionais fora para poder suprir essa necessidade. Pensando nisso, professor, como seria possível atrair essa juventude que se forma aqui a não sair daqui? Uau! Isso é uma pergunta mais especulativa, né? Mais, né, de Sim, deduções ao Denísio. Bom, eu acho que a primeira coisa que faz uma pessoa se fixar em um local, em um município, um estado, é a qualidade de vida. E essa qualidade de vida é compreendida como acesso à saúde, acesso à segurança, acesso a empregos de qualidade e, com isso, a renda. Né? Ninguém vai ficar num local se não tem esses atrativos mínimos, né? Esses requisitos básicos, enquanto até mesmo direitos fundamentais. E aí mexer nisso é mexer nessa. Perdão, gente. É mexer em todos esses pontos que formam essa rede da fixação. De fato, sim, se não houver empregos, se não houver emprego de qualidade, se não houver segurança, se não houver acesso à saúde, as pessoas não ficam. Acho que realmente. é isso que a gente tem que pensar e talvez fomentar essa discussão, essa grande provocação no ambiente público. Não estou dizendo que isso tenha que ser feito pelo poder público, mas no ambiente público, na grande ágora da democracia, né, as praças, que a gente possa conversar sobre como é que a gente faz isso para fixar, atrair e fixar a nossa juventude. Do contrário, é um processo natural, esse processo de uma migração interna ou até Sim, uma imigração, as pessoas vão buscar empregos, vão buscar. Ninguém vai ficar num local desempregado sabendo que em outro local ele consegue uma outra locação no mundo do trabalho, isso é verdade, professor. saúde. Então, acho que é discutir isso. E também como que a nossa juventude possa se transformar em uma juventude inovadora e empreendedora, de modo que ela também possa gerar esses empregos de qualidade, e não simplesmente estar dependente de empregos. Aqueles que tiverem habilidades, competências, disponibilidades, mas que o poder público possa, de forma acessória e auxiliar, fomentar para que esses jovens também possam ter acesso a crédito, a qualificação, e assim Sim. municiar a nossa juventude com as possibilidades de geração de empregos, rendas, né, de fomentar seus pequenos negócios, médios negócios, grandes empreendimentos. Então, professor, falta mais assim um incentivo do poder público. Denise, eu acho que sempre falta, né, e o poder público amplamente compreendido Sim, aí, né, pensar como que a gente poderia reivindicar, por exemplo, incubadoras de empreendimentos, incubadoras de pequenos negócios, formações sim, nisso, sim. pensando nas parcerias com o sistema ES, com as federações, né, de comércio, de indústria, né, com uma espécie de transferência de know-how, né, ó, quem sabe fazer, ensinar quem não sabe, Isso. e possibilitar a criação de uma grande massa de jovens empreendedores, de jovens inovadores, que possam gerar empregos. Sim, sim. E assim ajudar, né, a construir a nossa cidade, que ela venha, né, agregar e acolher esses jovens. Professor, né,
Agora vamos partir para o momento, né, de ler algumas perguntas, né. Temos uma pergunta aqui do Fernando. Ele diz assim: quais projetos podem ser feitos para afastar a juventude das drogas e violência em nossa capital? Uou, caramba! Eu acho que esse é o grande dilema, né? Sim, Hoje, né? Grandes problemas da nossa juventude. Mas não somente, né? Uma ameaça geral para a nossa sociedade. Acho que a gente precisa de uma política de drogas, de redução de danos, que que façam um trabalho de conscientização, de visibilização dos danos sociais, culturais, não somente danos à saúde, mas os danos sociais causados pelas drogas. Precisamos de uma rede de atendimento que envolva, por exemplo, CAPs, né, na rede do Sistema Único de Saúde, com atendimento psicossocial e psiquiátrico, que possam auxiliar aqueles que desejarem um tratamento a obterem acesso ao tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, ao acesso a medicamentos, a terapias ocupacionais que possam levar à reabilitação e buscar parcerias com a sociedade civil. Parcerias porque nós temos hoje várias entidades de todos os caráteres, de todas as configurações, né, dos mais variados caráteres, que têm uma expertise no enfrentamento à drogadição, ao uso e abuso de álcool e drogas, e a gente precisa trocar experiências enquanto universidade, enquanto sociedade, enquanto o poder público, e buscando essa forma cooperativa de dar uma resposta para esses grandes problemas. E que, graças a Deus, Porto Velho não é ainda, né, um local de extremado consumo, como a gente vê as chamadas cracolândias, né, pelo Rio, São Paulo, pelos grandes, perdão, pelos grandes centros urbanos e com todos os seus efeitos deletérios, né, atraindo não somente o tráfico e o abuso de drogas, como também violência social de todas as matrizes. sim, sim, isso mesmo. Professor, nós temos mais uma pergunta, que é a pergunta do Clemildo. Ele fala assim: ainda não cumprimos o preceito da gestão democrática. Como podemos avançar nessa questão? O Clemildo está falando da gestão democrática no ensino, será? Eu acho que é isso. A gente Ou, falou sobre ou, educação. ou genericamente? Bom, se for genericamente, eu acho que a resposta é que a nossa Constituição Federal deu uma série de instrumentos e de ferramentas, inclusive participativas. A gente falou aí de juventude, por exemplo, de educação, e tanto no Estatuto da Juventude como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos as regras, né, os preceitos legais que apontam um formato de participação da sociedade civil, de articulação com a comunidade. A questão agora é como que a gente aprofunda esses instrumentos de democracia participativa direta e semidireta e permite esse acoplamento da sociedade civil com o Estado para melhor tomada de decisão. E hoje eu acho que a gente tem muita possibilidade de avançar nisso a partir da a chamada e-governance, né, a governança eletrônica. Hoje é fácil Isso. você fazer uma consulta pública, por exemplo, com base de dados online. É fácil você usar fóruns de debate que você possa colher várias informações e contribuições de atores sociais relevantes. Você consegue fazer amplas discussões, inclusive com especialistas, com experts em um dado tema, e juntar isso com as reais demandas da sociedade. A questão agora é a gente começar a direcionar esforços nesse sentido. Agora, se a pergunta for a gestão democrática do ensino, eu acho que é aprofundar também os instrumentos que já existem. Ninguém precisa inventar a roda. E se eu fosse aqui um aconselhador geral para esses assuntos, acho que a gente tem que aprofundar os instrumentos de gestão e administração das escolas, aprofundar o processo que não seja somente de eleição de diretores, mas que seja também de orçamento participativo, com uma discussão da alocação de recursos nas escolas, na educação, com formas cooperativas de, por exemplo, empresários, empresárias, e a educação, né, ver, ó, é possível pensar em diálogos que aprofundem a democracia intraescolar, mas que também fomentem a inclusão desses jovens no mercado de trabalho.
sei lá, vamos pensar em inovações extremas que possam modificar, inclusive, a nossa forma de tomar decisões dentro das escolas, de tomar Correto, decisões professor. na nossa sociedade. Não sei se isso é absolutamente idealista, mas são formatos que a gente pode pensar nisso. E, e a democracia também como um fim, mas como um meio de alcançar uma sociedade melhor. Como falei, pautada no respeito, na tolerância, no diálogo e na melhor tomada de decisão para a sociedade. O interessante é que o processo democrático sirva como uma ferramenta para diminuir as decisões afastadas da sociedade, mas que a própria sociedade possa, em consenso progressivo, em diálogo, a partir de critérios de racionalidade, chegar à conclusão: olha, é melhor fazer isso por isso e aquilo. Não, é melhor fazer tal outra coisa. E assim buscar acordos e ajustes dentro de uma sociedade. Sim, sim. Professor, obrigado por esclarecer esse tema, realmente é de grande importância. Professor, temos mais uma pergunta que é do Paulo Loura. Ele fala assim: a maior dificuldade é aquela passada pela juventude da periferia. Como fazer com que essa juventude esteja inserida, de fato, na cultura e na educação? O Paulo, de fato, né, a sociedade impõe desafios diferenciados e alguns desafios assim muito pesados para alguns segmentos da sociedade. E ser jovem, pobre, periférico, excluído do acesso de muitos bens, inclusive bens culturais, é extremamente difícil. Eu acho que o que a gente pode começar a pensar enquanto universidade, e a Universidade Federal de Rondônia tem tentado isso, né, o Instituto Federal também, eu acho que viabilizar acordos, pactos entre essas duas instituições citadas, Universidade e Instituto Federal, e o poder público estadual e municipal, e pensar nessa disseminação de bens culturais, organização de festivais, né, o melhor acesso às bibliotecas, inclusive bibliotecas digitais, que eu e o Aldenísio falávamos no começo, sobre a pauta da educação. Acredito também que a gente precisa encontrar formas de fomentar a auto-organização e a autogestão dessa juventude para organizar as suas atividades culturais. Talvez a gente tenha excelentes artistas de todos os tipos, né, de todas as formas de artes localmente, que a gente não consiga identificá-los e apoiá-los e fomentar as suas iniciativas. Talvez a gente tenha que encontrar os artistas locais, os produtores culturais e, de alguma forma, assegurar um melhor alcance, um melhor apoio a eles, enquanto sociedade, eu estou falando, não é enquanto, né, sei lá, universidade ou enquanto um indivíduo, Vinícius, né, Vinícius Cidadão. E, Sim, e, e eu sempre digo que o grande dilema é como é que a gente faz isso a partir de agora e a partir dos recursos que a gente já tem. Que parece que tradicionalmente a gente aguarda algo de outrem, né? A gente esperar que o Estado faça, que o município sim, sim. faça, né? Que uma igreja faça, e a gente dificilmente senta e fala, olha, vem cá, vamos montar aqui. Quem é que pode ajudar nisso? Quem é que não pode? Quem é que pode ajudar? Pode ajudar com o quê? Como é que a gente identifica esse artista? Como é que a gente tenta apoiar esse artista local? E a partir daí sair em busca de soluções e respostas, sem ficar esperando nada de um terceiro, né, um grande outro. Sim, a gente vê, professor, que essa é a grande desculpa, né, das pessoas, que elas sempre vão jogar para outra pessoa fazer. Esse trabalho é de fulano de tal, esse trabalho é de órgão tal, e nunca ninguém começa realmente o trabalho. E, inclusive, Aldenise, me permite interromper com isso, eu não quero dizer que a gente tem que exonerar as responsabilidades e atribuições, inclusive constitucionais, legais, que mencionávamos, Certo? dos entes públicos, mas é que talvez, inclusive, identificando uma demanda, falar, olha, se isso é papel do município, como é que a gente cobra o município nisso? Se isso é Isso, papel do correto, Estado, professor. como é que a gente organiza a sociedade a partir do que a gente já tem e cobra? Cobra a partir, inclusive, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Conselho Estadual ou Municipal daquela pauta, é, e assim mobilizar, inclusive, as instituições públicas, as organizações públicas, para que fiscalizem e façam um efetivo controle social, controle interno existente e necessário para que dada política seja implementada. Isso. Professor, chegou mais uma pergunta.
Eita. né, do Edinho Moraes. Fala bem assim: professor, nesse momento de crise e essa pandemia, o senhor não acha que a Unir não poderia estar mais presente em ações com a sociedade? Sinto que ela poderia estar mais presente em ações tanto com professores e alunos. Edinho, meu caríssimo, o Edinho é estudante da Unir? Isso. Eu não sei se, eu não me recordo a princípio agora, mas Edinho, vamos conversar depois, me chama aí, vamos trocar umas mensagens. Eu concordo contigo, eu acredito que a gente poderia fazer mais, eu esperava que a gente fizesse mais, no entanto, a gente tem uma série de limitações e constrangimentos ali imediatos, que passa inclusive por esse estado de, né, um estado de, né, o que está acontecendo? Um estado de choque, de parar e tentar compreender o que é que está acontecendo. Segunda coisa que é a nossa limitação de recursos financeiros mesmo. Às vezes a gente queria fazer muito mais, mas não tem condições. A outra coisa que é reconhecer as coisas que a universidade está fazendo. A universidade, em parceria com o Instituto Federal, por exemplo, começou a produção de álcool em gel. Uma dificuldade Sim. inicial nossa era ter os insumos, né, os instrumentais, a matéria-prima para fazer isso. Né, em uma forma colaborativa, não sei exatamente, não quero ser desleal de mencionar alguém não sabe, e acabar esquecendo alguém, mas vários atores dentro da universidade se articularam em Porto Velho, em Paraná, e agora a gente está ajudando nisso. Outro papel da universidade tem sido produzir conhecimento sobre o coronavírus. Nós temos vários materiais, vários documentos, vários relatórios, vários textos, várias entrevistas que foram produzidas nos mais variados campos para tentar ajudar ou subsidiar o poder público com informações sobre isso, docentes das mais variadas áreas. Inclusive, o professor Sandro Colferai e o professor Alisson, do Departamento de Jornalismo, lançaram uma proposta de fazer uma checagem de fatos envolvendo o coronavírus e a sociedade rondoniense. Então, para desmentir boatos, né, os grandes processos de desinformação e de fake news, e que isso tem um impacto enorme em assegurar informações corretas para possibilitar a correta prevenção, para assegurar a adequada forma de enfrentamento da doença, para evitar uma automedicação equivocada que possa levar, inclusive, à morte. Então, assim, são várias formas de agir que a universidade tem tentado, que às vezes de forma direta ou indireta não aparecem, talvez não sejam adequadamente divulgados, e talvez não sejam adequadamente divulgados por falhas nossas de comunicação, por dificuldades, e até dificuldade nossa de conseguir ter acesso à imprensa. Uma vez eu estava discutindo isso, um colega até da imprensa local estava falando, porque a universidade não divulga. Falei, então, meu querido, senta aqui, vamos conversar? Deixa eu te falar, eu fiz uma Isso. pesquisa sobre isso, isso e aquilo. A gente mandou o release para a imprensa, né, o texto, né, falando sobre o tema, falando quem eles poderiam entrevistar, ninguém deu a mínima. Então, às vezes acontece isso. E hoje, é importante dizer, a gente está até em um momento aí de um terraplanismo generalizado, que as informações acadêmicas e científicas são deslegitimadas e questionadas, como se fossem inválidas. Então, esse é outro problema que a gente tem tido no campo da universidade. Então, concordo contigo, a gente poderia fazer mais, eu mesmo gostaria de estar fazendo mais, e que, no entanto, a gente tem dificuldades, às vezes, para conseguir isso das mais variadas maneiras. Mas eu acho que a gente pode conversar, como eu falei, se você puder dar boas ideias, não só para mim, mas se quiser acionar diretamente a reitoria, a ouvidoria da universidade, encaminhar proposições, soluções, eu acho que esse é o nosso papel da universidade, inclusive, estar aberto para esse diálogo, para troca de experiências e de ideias, Isso de mesmo. forma a encontrar, inclusive, soluções conjugadas. É aquela questão, né, professor? Quando tem demanda, a gente faz. Quando não tem demanda, fica sem saber, né? Sim. Inclusive isso, né, Denise, eu não colocaria isso como uma experimentação, uma iniciativa ligada diretamente à universidade, mas assim, você é um ex-integrante da diretoria central, do Diretório Central dos Estudantes, é um estudante da Sim. Unir, eu sou um professor da universidade, e a gente está aqui, né, tentando estabelecer diálogos, tentar fazer um momento de trocas, né, de informações com Isso. toda a sociedade. Então, existem essas experimentações que estamos tentando em todos os campos fazer. Mas eu lembrei aqui, tem
contribuições da professora Ana Escobar, da medicina, contribuições do professor Arthur Moretti, da física, o professor Estevão Fernandes lançou uma espécie de podcast, eu não sei exatamente qual é o nome, é uma iniciativa para discutir sobre o coronavírus. Então, assim, tem experiências ainda Sim. dispersas, esparramadas, que nós estamos tentando dar uma resposta e cumprir, sim, o nosso papel e a nossa função social. Isso. Professor, nós temos mais uma pergunta. Aqui eu quero Então, agradecer a sua resposta. Vamos mais uma pergunta aqui. A pergunta é do João Oliveira. Ele fala assim: é notável a falta de interesse da juventude no meio político. Talvez seja falta de espaço nesse meio. Como educar os jovens para ter o gosto, né, pela democracia? como é o nome dele, perdão? João Oliveira. O João Estudante da Unir? Então, não está bem especificado, professor, mas João, eu acho que todas essas perguntas não têm uma resposta, como tem dezenas de respostas possíveis e muitas hipóteses. Esse processo de desencanto e de desesperança para com a política e a democracia é um processo global de longa data. Inclusive muito motivado por um procedimento de exasperação do individualismo. Eu cuido da minha vida, da minha situação, e vamos lá, falar a verdade. Democracia e política significa, inclusive, sacrifício pessoal. Se você não for fazer isso pensando em interesses particulares, é custoso. Você abre mão da tua família, você abre mão da tua vida, você abre mão de correr atrás do seu emprego, às vezes, para tentar fazer o fazer político e democrático. Então, tudo isso é complicado. Às vezes a gente olha, né, o político trambiqueiro, que tem dinheiro, que tem acesso a poder, mas essa não é a regra. A regra da política são milhares de pessoas fazendo um pequeno trabalho, uma pequena coisa lá no seu campo possível. E acho que o que a gente pode fazer, a primeira coisa, é tentar motivar um ao outro. É, é, é hoje você conversar com alguém e falar, olha, vamos fazer alguma coisa ali, vamos trabalhar numa organização não governamental para melhorar a política no nosso ambiente, então, vamos nos voluntariar em uma associação, vamos fazer um trabalho aqui no nosso bairro, aqui na nossa comunidade, ou aqui na universidade, na faculdade, como é que a gente organiza, como é que a gente motiva outras pessoas a organizar, como é que nós esclarecemos sobre direitos, e falar de política, falar de democracia, é falar de direitos, é falar de uma outra sociedade mais correto. justa. Então, como é que a gente pode fazer isso? E como que isso individualmente a gente pode reivindicar de forma política, sem às vezes, ou sem obrigatoriamente, estar vinculado com o calendário eleitoral ou com a forma partidária? Como é que eu posso, por exemplo, solicitar informações pelo ESIC? Como é que eu posso fazer reivindicações, denúncias, reclamações e sugestões pelo sistema Fala BR, acionar ouvidoria? Como é que eu posso participar de uma ouvidoria? Como é que eu posso participar de um conselho municipal, um conselho estadual? Então, acho que é um pouco isso, é um trabalho individual, um trabalho de formiguinha, e como é que individualmente a gente também se organiza coletivamente. Como é que, e não existe política solitária. Fazer política é fazer um fazer coletivo. É experimentar alternativas, grupos, interesses, Mesmo. construir consensos, né? Conseguir mobilizações e articulações dentro dessa sociedade, ainda que dentro de segmentos, ainda que dentro de pautas específicas e mais atinentes a um dado grupo, mas como que a partir disso a gente organiza e tenta transformar isso em uma reivindicação transindividual, né? Que não seja o meu, o seu, que seja o nosso. Correto, professor. Eu, Professor, tem mais uma pergunta, se eu gostaria de responder? vamos lá. A pergunta é: qual a solução que o professor tem para o lixão da capital? Lembrando que o mundo vem na busca pela sustentabilidade. Quem fez essa pergunta, Denise? É o Algir Soares. Raul Soares, tudo bem? Uau, o lixão é um problema histórico aqui em Porto Velho. Eu acho que a nova lei de resíduos sólidos, que nem é mais tão nova, assim como o plano diretor, precisam ser efetivados e dar uma solução para isso. Eu penso que uma alternativa que deve ser pensada individualmente, mas também coletiva, é pensar na compostagem.
A gente precisa mudar a nossa forma de lidar com o lixo, e não é mudar o lixo olhando para o lixão, é olhar para dentro da nossa casa, é olhar para o nosso lixo de casa, o nosso lixo doméstico, que é o lixo que é levado para lá. O lixo que está lá não é alguma coisa que vem com uma nave, né, extraterrestre, vem e despeja. Então, como é que a gente diminui a produção do nosso lixo doméstico? Como é que a gente faz uma opção por um consumo mais sustentável? Como é que a gente faz uma separação do nosso lixo, uma separação real e não para inglês ver, e que isso possa ser usado para reciclagem e, e diminuir, inclusive, o nosso resíduo orgânico? Como é que a gente pode pensar em experiências de compostagem dentro das residências e experiências de compostagem dentro do poder público, por exemplo, das escolas municipais de Porto Velho, dentro dos órgãos públicos de Porto Velho, e com isso diminuir o volume do lixo? E como é que a gente pensa em programas de geração de emprego e renda para aquela população periférica, que ninguém está ali porque quer? Ninguém quer viver no lixo, na lama, no sofrimento, inclusive no adoecimento, que lixo adoece. É óbvio isso, né? Correto, professor. Então, eu acho que tem que passar por esse conjunto, né, de dar efetividade aos instrumentos legais que já existem de gestão de resíduos sólidos, mas também pensar nas dimensões que não são respostas inventadas. Às vezes, me sinto repetindo velhos mantras, mas a pauta da compostagem, a pauta da reciclagem, da reutilização, é algo que está aí, né, pelo menos desde os anos 80, né, são vocábulos comuns da população. A gente precisa começar a cumprir isso. Sim, sim. Pessoal, eu quero agradecer aqui vocês pelo, né, grande número de perguntas, por sua interação, por sua participação. Retomo aqui a palavra que eu falo, né? Isso aqui é feito para vocês. Sem vocês não teríamos como fazer essa live e informar cada um de vocês. Obrigado a caros amigos e amigas que nos acompanham, né? Você é o nosso combustível para estarmos aqui. Pessoal, estamos avisando que vamos falar aqui na sexta-feira que vem, vamos estar aqui de volta com outro convidado. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a participação do professor Vinícius Miguel. Para quem quiser acompanhar o trabalho do professor, o link dele está aqui na nossa descrição da live. Para quem quiser acompanhar a nossa página e o nosso trabalho, a descrição também está aqui. Para você que tem alguma pergunta ainda, algo do tipo, alguma dúvida, pode enviar, né? Pode nos enviar. Lá na nossa página tem o nosso número, tem o nosso e-mail. Acredito que na página do professor Vinícius Miguel também tem o número dele, tem o e-mail dele. Você faça suas perguntas lá, para que assim, né, a gente venha, né, ficar mais informado. Professor Vinícius Miguel, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Eu agradeço ao Denísio esse espaço, essa oportunidade. Acho que não é demais lembrar todo mundo para seguir as recomendações que a gente falava no começo, os cuidados e autocuidados, inclusive de saúde mental, mas também de saúde física com relação ao coronavírus. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Vamos tentar impedir ou diminuir o circuito de transmissão do coronavírus. Lavar a mão com frequência, lavar o rosto com frequência. Se for sair de casa, usar máscara, né? Essa é uma nova recomendação aí posta pelo Ministério da Saúde. Chegou em Isso. casa também, higienização, se possível até trocar de roupa, botar roupa para lavar, tomar um banho, né? Se tiver qualquer sintoma, ligar nos telefones disponíveis, evitar ficar circulando. E vamos, né, ter fé em Deus de que isso vai melhorar. E quem puder ajudar o outro, ajude o outro. Quem puder escutar o outro, que escute o outro. E eu tenho certeza que a gente vai sair mais forte dessa crise toda. Um abraço a todos, uma boa noite, Denise, e um abraço aos que estão nos Boa acompanhando. noite. Pessoal, eu quero aqui mais uma vez, né, agradecer. Né, vemos que a gente venha, né, respeitar, né, o que a Organização Mundial da Saúde está nos, né, indicando. Obrigado por sua participação e até a próxima. Até mais, gente.